O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuir no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tendesse a diminuir e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais tem ciúme. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos distintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de nossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo, por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas, filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João o Evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. E vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um Elísio, onde as almas dos justos irão gozar o repouso. Fernando Bordeaux, 1861.
Muito bem, muito bem. Mensagem como normalmente acontece na segunda parte de cada capítulo do Evangelho, os Espíritos, né? Tem uma segunda parte que é a instrução dos Espíritos, e os Espíritos ali abordam, né? O tema principal do capítulo, discorrendo sobre eles. Né? No caso do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, Kardec coloca no início alguns trechos do Evangelho que aludem o amor ao próximo como a si mesmo. Vale a pena que lembrar, a gente vai estudar isso com calma, mas vale a pena que lembrar que amar ao próximo como a si mesmo não é algo que veio exclusivamente de Jesus. Estava lá no Velho Testamento. O amar ao próximo como a si mesmo está presente no texto bíblico antigo. Quando Jesus cita amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está citando trechos da lei mosaica. O amor ao próximo era previsto pela lei mosaica. Por isso que Emmanuel diz que a primeira revelação é a pedra diante da qual, a base diante da qual o Cristo vai desenvolver a sua doutrina. A revelação da lei de Deus, as revelações são gradativas e progressivas, elas não anulam as primeiras manifestações, ainda que a primeira revelação fosse uma pedra bruta do amor apresentado por Jesus, porque ninguém apresentou o amor como ele apresentou. Se existe algo especial na doutrina de Jesus, suavizando inclusive a lei mosaica, já que a lei mosaica apresentava as verdades espirituais num aspecto de legislação, Deus como um grande juiz, né, que não é que seja mentira isso, é verdade, só que é um aspecto da verdade. Jesus suavizou essa imagem apresentando Deus como um pai amoroso. É juiz, sim, mas é um pai amoroso. E nunca me esqueci de um comentário que Emmanuel fez dizendo mais ou menos o seguinte, eu estou falando com minhas palavras, Emmanuel fala de uma outra forma, mas é mais ou menos o seguinte: cada missionário que reencarnou na Terra teve algum tipo de centro da sua missão, foco principal da sua missão. Então você pensa no Sócrates, educação, né, moral, um Platão que também ia nessa linha de raciocínio, um Buda, né, que a sua proposta era mais na interiorização. E se a gente for pensar em cada missionário, a gente vai ter um campo de atuação deles. Um campo de atuação específico. Tivemos missionários que foram específicos de mediunidade, de profecia. Tivemos missionários e fundadores de religião específicos da interiorização do indivíduo. Se você for ver a construção dos livros sagrados, cada missionário contribuiu com uma parte importante, né, da compreensão da verdade espiritual. Faltava, do ponto de vista da religião, quando Jesus veio à Terra, faltava um aspecto muito importante que na tradição religiosa não tinha, que era o seguinte: como é que eu lido com o meu próximo? Essa tarefa foi Jesus que abraçou ela, que é a tarefa mais difícil. Tradição religiosa, rituais para transcender, para meditar, para desenvolver o chakra, técnicas de fluidoterapia, de irradiação, de transe, de hipnose. Se você for ver a cultura egípcia, a cultura indiana, a cultura grega. Mas a tarefa de como eu lido com o meu próximo, Jesus assumiu ela, que é a tarefa mais difícil. Até porque essa tarefa não é teórica. É uma tarefa que precisa ser exemplificada, precisa ser colocada em prática. Então ele assume a tarefa mais difícil. Faltava isso em termos de tradição religiosa. Então, amar ao próximo como a si mesmo é Jesus se referindo a algo que estava na lei. A lei dizia, ama teu próximo como a ti mesmo, Levítico, né? Moisés coloca isso. Só que próximo para o judeu eram os irmãos. Ou, no máximo, aqueles da mesma raça, ou seja, os judeus.
Um judeu era próximo do outro. Ama teu próximo ama ao judeu que é irmão teu. Mas não o estrangeiro, não o gentil, não o romano, não o grego. Né? Quando no máximo, porque de maneira geral o próximo era os da família. Cultura tribal, cultura que valorizava a família patriarcal, cultura patriarcal da época. Então, era essa a história, essa a mentalidade. Ama teu próximo, todo mundo entendia dessa forma. Quando Jesus aborda o amor ao próximo, aí ele dá um enfoque que nunca foi dito antes e nunca mais será repetido da mesma forma. Uma coisa que Fenelon coloca no texto que me chama muita atenção, são duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, quando ele conclui o texto dele falando sobre João Evangelista. Joana de Ângeles, em uma das suas obras de mensagem, se não me falha a memória, Momentos de Consciência, ela vai trazer detalhes sobre essa história de João Evangelista, na ilha de Patmos, no promontório de Éfeso, na igreja lá onde ele ficou, tomando conta de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, porque ele ficou com ela. A gente sabe isso, inclusive, em Paulo e Estevão. E Joana de Ângeles narra as reuniões onde João Evangelista, já idoso, lembremos que João Evangelista foi um discípulo que viveu muito tempo, né? Foi o único apóstolo de Jesus que não morreu de morte matada, morreu de morte morrida. Foi o único que não experimentou o holocausto. Se você for ver, todos os outros morreram de maneira violenta. Apedrejamento, enforcamento, degolado, esfolado e assim por diante. João Evangelista foi o único que viveu até a idade avançada, segundo a tradição, embora a gente não possa ser fiel, porque a contabilidade dos anos na época era diferente, mas a tradição aponta que ele chegou a quase 90 anos, ou cerca de 90 anos. Mesmo que não seja o mesmo calendário nosso, viveu em idade muito avançada para os padrões da época. Foi em idade avançada que ele escreveu o Apocalipse. Ele era chamado discípulo amado, porque com 16 anos ele conheceu Jesus, ainda um jovem, adolescente, e ali ele se encantou com Jesus. Era chamado discípulo amado porque era um dos discípulos que melhor compreendia o mestre. Jesus teria dito a respeito dele em determinado momento o seguinte: e ele não experimentará da morte. Joana de Ângeles costuma dizer que a análise que ela fala é que Jesus queria dizer que ele não tem débitos com o passado, não era um espírito com karma, vou utilizar a expressão oriental, ou seja, não era um espírito que tinha alguma coisa a expiar, e de fato foi o único que não expiou um holocausto. Foi o único que não morreu, como eu falei, de uma morte violenta, talvez porque não era um espírito que necessitava passar por essa prova. Viveu até a idade avançada. Agora, João Evangelista não era um grande orador. Quando eu digo que não era um grande orador, não era dado a fazer grandes discursos, a fazer grandes preleções. E Joana conta em um dos seus livros que ele se reunia ao final da tarde e costumava dizer isso. Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E diz ela que em determinado momento, alguém abordou ele dizendo que essa lição estava repetitiva. E ele disse mais ou menos assim, que aquela lição lhe tocou tanto que se tornou inesquecível, porque ele ouviu isso do próprio mestre. E que ele só passaria para uma outra lição depois que essa tivesse sido internalizada. Amai-vos uns aos outros. Né? Porque é a lição que resume, digamos assim, a doutrina do Cristo. Fenelon, nessa mensagem, ele coloca uma coisa muito interessante no início, que ele fala o seguinte, que mesmo um criminoso, mesmo um homem cruel, mesmo um homem rude, devota algum afeto para alguém ou para algum objeto, algum animal, alguma coisa. A evolução é super interessante, né? Porque esse devotamento vai ser, de alguma forma, o elo que vai fazer ele, mais tarde, ampliar esse sentimento para outras coisas. Né? Mesmo que seja um amor por um objeto, mesclado ali com apego e com valor, mas a partir daquilo, nas experiências da matéria, esse sujeito mais tarde vai alargar esse sentimento. Vai ampliar esse sentimento. Não é assim que acontece conosco também?
Quantas vezes o nosso egoísmo faz com que a gente só tenha o amor de família, como diz ele aqui na mensagem, né? O amor de casta, o amor de família, ou o amor de nacionalidade, né? Eu sempre acho que o patriotismo é algo muito bem-vindo, mas o ultranacionalismo, ou o excesso de nacionalismo, é também uma visão um pouco estreita. Afinal de contas, como espíritas, a gente sabe que espíritos que somos, o espírito não tem pátria. Ele pode reencarnar nessa reencarnação como brasileiro e na próxima como israelense, como chinês e assim por diante, norte-americano e assim por diante. Então, o egoísmo de casta, o egoísmo de nação, o egoísmo de família, né? A gente vai alargando isso, né? Porque a gente vai começando a, de alguma forma, desenvolver a empatia, a solidariedade para com os outros, né? A gente é tocado, a gente acaba também... quem de nós, né, quando não vê alguma coisa, por exemplo, lamentável, alguma coisa sensível, e a gente se coloca no lugar do outro, sei lá, alguma tragédia com um filho de alguém, a gente que tem filho, a gente também se sensibiliza, a gente também se coloca no lugar, e assim por diante. Então, Fenelon coloca algo aqui que é psicológico, né? Mesmo criminoso, mesmo a pessoa bastante rude, com instintos primários, ele devota afeto para alguém ou para algo. E a partir desse afeto, em algum momento, no atrito com a matéria, na experiência do dia a dia, na convivência, esse afeto mais tarde vai se alargar para outros, para outras pessoas, para outras coisas, vai ser direcionado. Ou seja, Deus aproveita a nossa inferioridade e a partir daquele nível nosso, a partir daquela capacidade nossa já de amar, nos oferece experiências que vão fazer essas experiências trabalhar esse amor para que ele se alargue. Então, mesmo quando o nosso amor é primário, é primitivo, Deus a lei divina não desconsidera aquilo. Aproveita aquilo para ampliar. Porque os nossos instintos primários, eles não são destruídos, eles são sublimados, eles são transformados, eles são melhorados, são aperfeiçoados. Então isso é super interessante a gente pensar em relação a essa afirmação de Fenelon. Uma outra coisa que ele coloca aqui é: para algumas pessoas a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Aqui ele está colocando uma coisa que Lázaro, na mensagem inicial desse capítulo, a primeira mensagem dessa coletânea de mensagens sobre o amor, também fala, que é o seguinte: a reencarnação, diferentemente do que muitos pensam, não vai anular os laços de afeto, vai ampliá-los. E mesmo aquele laço que a gente tem exclusivista com alguém, a ignorância vai dizer não, mas a reencarnação vai dizer que aquele laço que eu tenho com alguém, na próxima ele pode reencarnar lá adiante, ele pode voltar em outro papel, mesmo comigo, e daí aí perde. Essa é uma visão egoísta. No fundo, a reencarnação vai ampliar. Por quê? Porque vai dizer que se eu tenho um amor por aquela pessoa, e aquela pessoa reencarna comigo mais tarde como filho, como mãe, como pai, esse sentimento vai ampliar, porque se eu vivo com essa pessoa em diferentes papéis, o amor tende a aumentar e não a diminuir. E na visão da não reencarnação, o amor que eu tenho por essa pessoa é o acaso que proporcionou. Algum acaso aí genético, algum acaso da natureza, algum acaso que fez a gente se amar agora e depois nada. A reencarnação vai dizer que talvez o amor o amor à primeira vista, como se diz romanticamente, na verdade não é de primeira vista, é de segunda, de terceira, de quarta, de quinta vista. Ou seja, como diz o espírito Vitor Hugo através de Divaldo Franco, né? Há encontros que são encontros. Há encontros que são reencontros. E há também reencontros que são dolorosos desencontros. Então, nós temos, portanto, essas experiências aí na reencarnação. Bom, o texto é muito mais rico do que isso que eu estou falando, né?
por exemplo, quando ele diz o contato desse amor vivifique e fecundo os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. Quem é que já não foi contaminado por alguém que é pra cima, que é contagiante, né, que faz o bem e cujo exemplo sensibiliza a gente? Porque a gente só fala no contágio do mal, né? A gente só fala na violência que deixa a gente indignado, né? A gente só fala na brutalidade que faz a gente querer matar o sujeito, que faz a gente querer linchar o cidadão. A gente só pensa no contágio do mal, mas o bem é contagiante. O contágio da saúde também existe, não é só o contágio da doença. O contágio do bem, o contágio do amor vivifica e fecunda, né? Vivifica e fecunda, um exemplo de amor verdadeiro, de dedicação verdadeira, fica para sempre na nossa memória. É inesquecível aquilo. E é isso que ele está dizendo aqui, né? A ponto de estimular-nos a reproduzir isso, né? Então é mais ou menos isso. Vou passar a palavra para você, Daniel, para que você possa gerenciar as perguntas ou as participações. Só para lembrar, Daniel, que tem aquela pergunta de Jandira da outra reunião que eu não cheguei a abordar, né? Eu nem me lembro qual é mais, mas você me lembra aí qual seria essa pergunta, mas a gente aborda. Perfeito. Na verdade, ela está no nosso grupo WhatsApp. Eu não estou com o celular agora, mas você pode dar uma olhadinha aí, Flávio. Está no nosso gestão. E aí eu postei lá. Se você quiser recuperá-la, dá para, acessando o grupo, dá para recuperá-la. E a minha pergunta, Flávio, lembrando um pouco aquele esforço, na verdade, né, de tentar entender o texto a partir do seu contexto. E aí eu fiquei pensando assim, quando Jesus disse amar o próximo como a si mesmo, e pensando que faz muito tempo que eu li isso, né? Mas na sociologia a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica, né? Então assim, as sociedades ditas assim um pouco mais primitivas, pré-industrialização, etc e tal, tem essa solidariedade orgânica, que as pessoas se conhecem, que as pessoas prestam serviço uma a outra, etc e tal. Então, à medida que a sociedade vai se industrializando, vai se complexificando, as pessoas vão se tornando distantes, né, uma das outras, e esse processo, por exemplo, de industrialização, que a gente vivenciou, sei lá, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, com as cidades cada vez mais crescendo e se tornando bem mais complexas. Então, aí eu fiquei pensando nessa questão de amar ao próximo hoje, com tantos desafios que a vida urbana nos oferece. E não sei, me veio essa questão, não que na época de Jesus fosse mais fácil, mas não sei se o entendimento do próximo numa sociedade orgânica seria diferente desse entendimento do próximo que nós temos hoje. Porque a sensação que a gente tem vivendo numa sociedade, e aí, de novo, né? E você em vários vídeos faz essa relação também da gente achar que sempre tudo está pior, na verdade não está, né? Se a gente comparar a Idade Média, que hoje a gente tem problema de trânsito, mas às vezes era perigoso o cara ir daqui para ali, porque não tinha segurança nenhuma, podia ser assaltado, etc e tal. Mas pensando, de repente, em relação ao século XX para cá, eu acho que tem problema do trânsito, tem isso e aquilo. Então, como é que fica esse próximo nessa sociedade muito mais complexa? Em termos de relações, de teia de relações, né, e de organização social, de fato, a sociedade atual é muito mais complexa do que as sociedades do passado. É claro que nas sociedades do passado havia muito mais problemas, né, desafios, né, a gente, às vezes, distante historicamente, a gente fica pensando que romanticamente a respeito dessas sociedades, né? Mas as pessoas viviam 30, 35 anos, né? O rei Luís XIV, que era chamado Rei Sol, né? Que era comparado ao Sol, não tinha uma aspirina para dor de cabeça. Hoje, você pode não ter plano de saúde, mas até no SUS ou no susto você tem aspirina, né? Então, a gente vive muito bem, muito melhor, né? Com todos os problemas que a gente tem hoje, a gente vive muito melhor do que há 200 a 300 anos, né? Problemas sociais. Você mesmo comentou aí algo que, de fato, por mais violência que a gente tem hoje,
As pessoas eram assassinadas assim no deslocamento facilmente. E não se sabia porque não havia essa globalização que há hoje. Né? Se um assassinato ocorrer agora em algum lugar do mundo, a gente fica sabendo quase que imediatamente, em função das comunicações. Então tenho a impressão de que está piorando, mas não está. A quantidade de assassinatos, a quantidade de tragédias que aconteciam no passado, e que as pessoas ficavam sabendo, quando ficavam, semanas depois, quando chegava as notícias pelas embarcações marítimas, e assim por diante. Né? Então, é claro que está ideal a sociedade de agora? Claro que não está. Né? Claro que ainda tem barbárie, claro que ainda tem primitivismo, etc. Mas também é porque aparece mais. Algo que no passado acontecia a miúde que não aparecia, que nem sempre era do conhecimento público. Né? Por outro lado, nunca se pensou tanto em amor na Terra. Nunca se valorizou tanto o auxílio ao próximo como hoje. Nunca se pensou tanto no apoio aos necessitados, aos excluídos, etc. Mas, de fato, há complexidades. Há complexidades maiores. Há armadilhas atuais filosóficas e culturais que, em nome do amor, acabam transformando o amor em mercado, em mercadoria, em commodity, hoje em evidência das redes sociais, porque isso também produz de alguma forma sucesso e engajamento e benefícios, em nome do amor, em nome da solidariedade e assim por diante. Eu acho que a gente está sendo convidado hoje a uma caridade, que é uma caridade que vai além apenas da ajuda material. Ainda necessitamos da caridade material, porque ainda há necessitados materiais da terra. Chegará o tempo que não haverá pobreza material. Eu sempre falo isso, tenho insistido nisso. Chegará o tempo quando os governos da terra, as administrações da terra, não estou falando aqui do Brasil, estou falando do mundo inteiro, as administrações da terra forem melhor, chegará o tempo que não vai haver miséria. Né? Os espíritos dizem isso a Allan Kardec, né? Numa sociedade baseada na lei do Cristo, deveríamos ter vergonha de alguém morrer de fome nela. Os espíritos colocam isso no Livro dos Espíritos. Né? Então, apesar da igualdade absoluta das riquezas ser uma fantasia para os espíritos, as teorias sociais de igualdade absoluta, de absoluta igualdade, os espíritos contradizem essa tese, em função de uma série de reflexões que não dá tempo aqui de a gente abordar, mas a fome, a miséria, as necessidades básicas são fruto do nosso atraso moral, do nosso desperdício, do nosso egoísmo, né? E chegará o tempo que não haverá essa necessidade material. E a gente está começando a treinar nisso. Mas qual é a caridade, qual é o amor que a gente está sendo convidado, Daniel? Um amor que é discreto. Porque hoje, praticamente, quando a gente faz a caridade, a gente quer gravar um vídeo para o YouTube que fez a caridade. Ou quer publicar pelo menos um story no Instagram. Para pelo menos 24 horas a gente ter visibilidade. Ou então a caridade da palavra, a caridade de cuidado com o outro, a caridade da sutileza. Hoje é fácil você assassinar uma reputação pelo poder que existe nas redes sociais. É fácil você promover uma campanha de difamação em relação a alguém. Depois, para desfazer, outros 500. Mas nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Eu já comentei aqui sobre um filme dinamarquês, se não me falha a memória. O filme se chama A Caça. Vale a pena assistir. Um filme que, inclusive, o protagonista é seu colega de profissão, Daniel, um professor. E quando a gente olha uma criança que ficou um pouco chateada com o professor e aí inventou uma mentira, uma mentira séria, porque imagine um abuso sexual, e todo mundo começou a acreditar naquilo. E a própria diretora do colégio chamou a criança, e a criança começou a... Quando viu a repercussão e viu as pessoas tratando mal o professor, que ela gostava, começou a dar pra trás e começou a... Não, peraí, se arrepender. E aí a diretora diz, não, mas é normal uma criança que é abusada querer proteger o seu abusador, é normal você fazer isso, induzindo a criança. Chama a polícia também reproduz esse tipo de coisa. Enfim, a vida do cara ficou uma tragédia.
inclusive era filha do melhor amigo dele. E o filme é desconfortante, é muito desconfortável o filme, porque eu duvido que se acontece isso numa escola aqui nossa, a maioria de nós não vai ficar contra o cara, mesmo sem saber se a acusação é verdadeira ou falsa. Eu duvido. Eu duvido se a gente não vai comprar a ideia de que o cara realmente abusou da criança sem saber. Esse é um tipo de caridade que a gente está sendo convidado a ter. Porque é fácil a gente acabar com a vida do outro sem saber se aquilo é verdade. Hoje o poder de comunicação que todos nós temos é um negócio absurdo. É fácil alguém recortar uma fala minha aqui e só publicar aquela fala recortada e parecer uma coisa absurda. Até explicar, a maioria já achou que eu falei alguma besteira, alguma bobagem. Então, é a caridade da palavra, a caridade com a empatia com o outro, o cuidado de promover só coisas boas e não ficar compartilhando misérias alheias. Eu gosto dos memes, acho os memes super engraçados, acho criativos até. Agora tem uns memes que ridicularizam o outro e tem uns memes super interessantes, engraçados, né? Então, nada contra o bom humor, né? Então nós temos, portanto, esses desafios atuais. O amor ao próximo está nisso. Aliás, como diz um grande rabino judeu, o amor está nos detalhes. O amor está nos detalhes. Tem um filme belíssimo com a monstruosa Meryl Streep. As Pontes de Madison, com Clint Eastwood. Um filme clássico. Ela se interessa por alguém que é fora do casamento, ela tinha uma vida num casamento difícil, e tem uma fala dela em relação a ele, porque assim, ela se interessou também por cara, ela imaginou, romantizou, o cara também era um bon vivant, o personagem de Clint Eastwood, né? Um bon vivant, o cara que gostava, né, da noite, de curtidor, e ela tinha uma vida estável, ela tinha muito mais a perder, nesse sentido, tinha filhos, romper com o casamento e viver aquilo com ele era arriscado para ela em termos até de segurança, mas o que eu quero enfatizar não é nem isso. É que em determinado momento ela diz assim para ele, eu prefiro recuar e evitar o nosso contato, porque estabelecer um vínculo com você e dar continuidade a esse vínculo é abrir mão de um monte de detalhes da minha vida. De uma grande quantidade de detalhes. Essa fala é uma fala interessante. Por quê? Porque quando ela faz a retrospectiva, o casamento não estava bom, tinha muitos problemas. Eu não estou fazendo. Aqui não é um discurso de necessariamente fazer apologia de não, quem casou não pode separar, não tem nada a ver, viu? Não tem nada a ver. Eu estou falando da história específica e da lição que ela traz com essa fala, que é o seguinte: o casamento não estava bom. Mas também ela estava no encantamento ali que ela visualizava, talvez nem desse certo com ele, era só um apaixonamento, um encantamento momentâneo. Mas ela percebeu que a vida dela era feita de muitos detalhes. Talvez a relação com o marido nunca mais pudesse ser revertida, mas tinha coisas no dia a dia ali dela, do cotidiano, que valiam a pena. A história construída, às vezes um hábito específico do dia a dia, a convivência com os filhos de uma forma que talvez ela perdesse. Detalhes do dia a dia que às vezes fazem diferença. O que é que eu quero dizer? Que às vezes o amor está nos detalhes. Aliás, diz um rabino judeu que é por isso que Deus está nos detalhes. Então, eu acho que na sociedade complexa atual, Daniel, a gente tem o amor se manifestando em pequenas gentilezas. Não necessariamente em gestos heróicos, mas em pequenas gentilezas. É isso. É bem interessante. E só para completar isso, Flávio, antes de passar para as duas perguntas, nós temos aqui Nilma e Eliane Egner também. E talvez é que a nossa postura, a gente tenha que assumir uma postura como se tem, por exemplo, na direção defensiva, né? Que é você estar sempre
bom, na defensiva em função do que vai acontecer. Talvez a gente precise dessa postura na vida de uma forma geral, né? Não apenas no trânsito, mas nas relações com as pessoas. E talvez isso é que seja difícil, porque bate na gente, no nosso orgulho, porque a gente tem também as necessidades do momento e etc e tal. Mas eu acho que talvez o que dificulte olhar esse outro com mais compaixão seja, quer dizer, evitar esse enfrentamento a partir de uma perspectiva mais defensiva. Não sei se isso faz sentido, mas me ocorreu agora. Então, nós temos aqui o comentário de Neuma. Neuma, cadê você? É porque, como não está... a câmera não está ligada, Neuma, você quer que eu leia ou você prefere... Ela diz aqui, ela postou, pessoal, às 8h45, quem quiser acompanhar aqui. Penso que talvez a dificuldade de amar o próximo, mas porque ainda não aprendemos a nos compreender e amar. Mas tem um momento aqui que ela faz uma pergunta também. Desculpem, 8h43. Usar o termo lei não no sentido norma, mas como princípio da natureza humana. É isso, Flávio? 8h43. Usar o termo lei... É isso mesmo, é isso mesmo. Tanto do ponto de vista da lei mosaica, como mais tarde, quando Kardec coloca as leis morais, é claro que os espíritos também estão usando uma expressão conhecida nossa. Quem é que não... É uma tentativa de aproximação com algo que a gente conhece, uma referência que é a referência do judiciário, né? do direito terreno. Né? Então, fala sobre uma justiça divina, sobre uma lei, né? Mas é claro que isso também é uma tentativa de a gente entender a ética cósmica. Né? Até porque, do ponto de vista do judiciário, a lei não funciona sozinha, né? Precisa de operadores do direito para fazê-la, para aplicar. Do ponto de vista divino é diferente, né? A lei não precisa de pessoas nem de espíritos para ela se cumprir. Então veja que já tem uma diferença aí. E se a lei vibra dentro de nós, em nossa consciência, não é uma lei conforme a gente conhece do ponto de vista humano. Né? Então, veja que é uma lei que tem uma dimensão psicológica, porque se opera dentro da gente. É a própria consciência que estabelece os seus fenômenos. Né? E que estabelece as suas consequências, positivas ou não. Então, o termo lei também, penso eu, é uma tentativa que os espíritos realizaram para a gente tentar entender como é que funciona o cosmo. Né? Mas ainda assim é uma palavra nossa, uma referência que eles usaram, conhecida por nós, para que a gente possa entender como é que funciona o mundo espiritual. O nosso espírito, vamos dizer assim, os espíritos, de uma maneira geral, reencarnados, estão muito resistentes, porque nunca teve tanto esclarecimento. E ainda digo mais, por exemplo, nós tivemos uma pandemia, uma coisa que abalou todo o planeta. Me diga uma coisa, será que nós caminhamos, temos um passo mais largo depois disso? Porque o que eu estou observando assim, talvez uma observação minha, errada, mas assim, que as pessoas estão voltando na prática da mesma coisa anterior. Está muito difícil alguém dizer assim, eu me modifiquei com a pandemia. Estão voltando para fazer as mesmas coisas. A liberdade está começando e a gente está querendo proceder com o mesmo comportamento. Então, eu diria, isso é devido, Flávio, ao nosso endurecimento do nosso espírito ainda? Você tem razão. Kardec vai dizer que há uma predominância da natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. Né? Essa predominância da nossa natureza animal sobre a natureza espiritual é que explicaria a gente ter informação, a gente ter esclarecimento, mas isso não ser suficiente. Né? Porque a compreensão, o conhecimento, a informação são importantes, mas não são suficientes. Sem a informação e sem o conhecimento, será difícil transformar. Será difícil. Então é importante, é imprescindível, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente.
Então, Kardec vai utilizar essa expressão. O que é a predominância da natureza animal? São os nossos anseios, são os nossos hábitos antigos, arraigados. A gente já conhece, já compreende, já sabe, mas não necessariamente a gente age com aquilo de conformidade, a gente ainda reincide em velhos hábitos antigos, primários. Então a gente tem um esclarecimento, mas não necessariamente a gente consegue se submeter ou agir de conformidade com a consciência ética que já existe, né? Por quê? Porque o hábito é uma das coisas mais difíceis de serem internalizadas. O hábito, como diz Joana de Ângeles, é uma segunda natureza em nossa própria natureza. Então, o hábito é quando o indivíduo internaliza uma ação de tal forma que ele se torna ali fazendo parte do seu próprio comportamento. Então, o que é a virtude? A virtude nada mais é do que um hábito do bem que foi internalizado, que foi construído. Uma ação do bem isolada é uma atitude boa. Mas quando eu condiciono, quando eu automatizo, quando eu internalizo aquela ação e aquela ação se torna natural, vira um hábito. O que é isso? Uma virtude. Portanto, todas as virtudes do espírito são hábitos conquistados. E o hábito não se consegue adquirir senão com esforço, com recaídas. Daniel estava falando de maneira até bastante sincera, e eu louvo essa sinceridade, de que ele precisa do evangelho, né? De que ele está precisando do evangelho porque ele se aperreou, vou utilizar a expressão que ele usou, em relação à perda do celular, né? E de fato, às vezes a gente fica, né, perdido porque perdeu o celular, perdeu a carteira, né? Perdeu, sei lá, alguma coisa. Imagine quando a gente perde o corpo com a desencarnação. Desencarnar é perder o corpo. Até o CPF vai embora. Bom, quem tiver com o CPF sujo no Serasa, no SPC, vai reencarnar mais tarde com o nome limpo, né? Para sujar de novo. Mas tem essa. Mas perde RG, perde tudo. Quer dizer, a própria identidade Flávio já não é mais. Porque eu não sou Flávio, né? Eu sou o espírito que é a soma de todas essas experiências. Eu posso ter sido Antônio, João, Maria, Margarida. Os homens não gostam muito de ser mulheres. Diz a doutora Dina Cherminara, PhD em psicologia, de regressão de memória, ela diz que o machismo é tão terrível que quando ela regride com um homem que se vê em uma reencarnação como mulher, eles pulam para a próxima. Agora tem muita mulher que adora ser homem, não sei qual é a vantagem. Eu também fui homem na reencarnação passada, eu já vi duas amigas assim, conversando, dizendo, não sei qual é a vantagem de ter sido homem. Mas, então, nós temos isso, quer dizer, eu sou a soma da experiência, né? Flávio é a persona com a qual eu sou conhecido nesta encarnação, a minha identidade social, material dessa encarnação. O eu profundo que eu sou é o espírito que é a soma dessas experiências. Então, de fato, a gente imagine o que é perder o corpo sem treinar, né, esse desapego, essas coisas, essas referências. Se a gente vai para outro país, a gente fica perdido com fuso horário, com idioma diferente, com língua, cultura diferente. A desencarnação é viajar para outro país. O país da vida espiritual, né? O país onde o idioma é diferente, onde a forma de se locomover é diferente. Daí, às vezes, há uma adaptação, né? Um período de adaptação. Como há adaptação aqui na Terra de engatinhar, do bebê começa a falar e assim por diante. Então há uma adaptação também, né? Mas essa predominância da natureza animal faz a gente se fixar muito na matéria. Em linguagem de psicologia, ficar muito centrado no ego, né? Essa é a predominância da nossa natureza animal. Então a gente é esclarecido, a gente conhece, a gente é intelectualmente, tem intelectualmente o repertório, mas às vezes a gente não consegue ainda vivenciar, praticar. Isso é para todos. O apóstolo Paulo, Daniel, dizia, eu me sinto doente que encontrou remédio. E com esse remédio eu quero compartilhar com outros doentes. Ele se referia ao evangelho. Então, é mais ou menos isso. Nós somos enfermos em tratamento constante. E o Evangelho é esse remédio, né?
que vai ajudando-nos a compreender as coisas da vida, a entender que os sofrimentos que a gente vivencia têm uma razão também moral e espiritual. Ah, não tem não. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa caridosa, não sou egoísta, eu sou uma pessoa desprendida, mas eu tenho refluxo, eu tenho gastrite, eu tenho úlcera gástrica, eu tenho hérnia de disco, eu tenho enxaqueca, mas sou uma pessoa do bem. Quer se enganar como? Acha que tudo isso é só biológico, que não tem nenhuma implicação. Emmanuel vai dizer, não tem nenhum problema físico que não tenha alguma raiz, uma raiz mental do espírito que somos. Por isso, só Jesus foi saudável puramente, perfeitamente, absolutamente. E de fato, no Evangelho a gente não vê Jesus com uma diarreia, com um sarampo, com nada. Não tinha nenhum acidente, não tinha uma gripe, uma virose. E olha que os evangelistas anotaram detalhes da vida dele. A saúde perfeita, que é a harmonia da alma. Flávia, tirando dúvida minha, você falou aí em relação ao indivíduo na sua reencarnação, nascer em outra nacionalidade. Então, assim, como eu estou iniciando o estudo do Evangelho, tenho alguma dúvida em relação a isso. Eu posso nascer em outra família, com outra profissão, em outro país? E outra dúvida também. Geralmente, quando a gente vai até no sepultamento, a gente escuta falar assim... quando o indivíduo vem a falecer, que tem outra pessoa que já está gestante da mesma família, já está reencarnando aquele ali. Isso é verdade? Se nascer um outro indivíduo da outra família, será que é a reencarnação daquele que já faleceu? Ou eu corro o risco de não nascer na mesma família, no mesmo país? Perfeito. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás... não é apenas uma ocorrência fortuita, mas o que os espíritos dizem é que é uma necessidade que o espírito experimente diferentes experiências. Por exemplo, em relação ao sexo, ao gênero, Kardec chega a perguntar, então, tem uma pergunta, acho que é a 201, então quer dizer que os espíritos que encarnaram como homens podem encarnar como mulheres e vice-versa? E aí os espíritos respondem, sem a menor sombra de dúvida. Aqueles que só reencarnassem como homens só saberiam o que os homens sabem. Ou seja, o espírito quando reencarna no corpo masculino, em função dos hormônios masculinos, em função da cultura que também localiza determinadas funções associadas ao masculino, embora essas coisas estão mudando, em função do tipo de experiência que ele vai desempenhar, em função do próprio funcionamento físico, que de alguma forma também tem um impacto psicológico, tanto é que as mulheres que fazem uso de anabolizante, de testosterona, aquelas fisiculturistas, elas mudam psicologicamente, elas são afetadas comportamentalmente por conta disso. E homens e mulheres fisicamente também funcionam de maneira diferente. A gente pode dar inúmeros exemplos aqui, mas eu não vou estender muito, porque senão eu vou me alongar demais. E a experiência do feminino também imprime no espírito também determinado tipo de vivência que é única do feminino. A experiência de uma vida abundante, de uma vida folgada financeiramente, de uma vida de excesso de recursos materiais, é um tipo de experiência que convida o espírito ao equilíbrio, à moderação, à humildade que quase nunca ele tem, porque no sucesso a gente se acha o máximo, a experiência da carência, da modesta, da vida um pouco mais privada, também convida a um outro tipo de experiência. E claro, o espírito não apenas pode, mas reencarna muitas vezes em localidades diferentes, em culturas diferentes, em nacionalidades diferentes. Agora você tem razão. Muitas vezes, o grupo de espíritos com o qual a gente reencarna, que temos vínculos muito, muito fortes, muitas vezes a gente reencarna junto desse grupo, desse clã. Então aquele grupo familiar mais próximo reencarna próximo da gente. A gente inverte papéis, muda de papéis, mas tem algumas pessoas ali com as quais a gente tem necessidade de conviver por laços antigos que a gente reencarna juntos. A gente vê isso no romance de Emmanuel, nos romances de Ivone Pereira e assim por diante. Então, isso acontece muito. Às vezes ocorre a necessidade do indivíduo reencarnar distante desse grupo.
seja por expiação. Ivone Pereira viveu isso, por conta de uma das encarnações dela, ela se suicidar e ser relativamente ingrata com a sua família. Então ela acabou reencarnando distante dos seus, numa família que inclusive não tinha nenhuma afinidade com ela, desde cedo, ela sempre era colocada de escanteio. Estou me referindo à reencarnação de Nina. Quem quiser ver isso está na obra Sublimação, que é onde ela conta um pouco a história dessa reencarnação, depois do seu suicídio na Bretanha, da França, onde ela se jogou grávida num rio, se afogando. Então pode reencarnar como expiação, ou pode ser como missão, como uma tarefa específica, o espírito reencarnar distante dos seus laços. Então, via de regra, o clã, o grupo acompanha a gente, com algumas exceções, por necessidades espirituais. Só para, antes de concluir, Jandira perguntou há algum tempo sobre reconhecer espíritos encarnados ou desencarnados fora do corpo durante a emancipação da alma, durante o desdobramento, durante a saída do corpo em viagem astral. Se isso é possível. Às vezes é possível reconhecer. Por quê? Porque o espírito encarnado em viagem, em visita ao plano espiritual, tem laços que o ligam à matéria. Os vínculos que ele liga à matéria às vezes é perceptível e os desencarnados que são lúcidos percebem. O chamado cordão, que liga... Não é só aquele cordão, tem outros laços, mas o cordão é muito citado na literatura mediúnica, uma espécie de cordão que não é um cordão umbilical, não é umbigo não, tá? No centro coronário, na região que mais liga o espírito em relação à matéria, que às vezes é visível aquilo que deixa claro que o espírito é o encarnado fora do corpo, porque ele não perde os laços. No sono, o espírito sai do corpo, mas ele só romperia os laços na morte. O sono, portanto, é uma liberação parcial. A morte é uma liberação total do espírito. Então ele não perde os laços, isso pode ser percebido por nós, inclusive fora do corpo. O que ocorre, no entanto, é que nós muitas vezes não conseguimos ter uma nitidez quando nós estamos fora do corpo para diferenciar isso, porque nós também estamos encarnados. O espírito que está em viagem astral fora da matéria, quando está encarnado, sofre a influência da matéria. São raros que conservam uma lucidez assim muito acentuada, a ponto de distinguir, a ponto de ver. Quase sempre a gente sai do corpo, a gente percebe umas coisas, não percebe outras. Quem leu a obra de André Luiz sabe disso, Às vezes André Luiz visita algum encarnado que está fora do corpo, o encarnado consegue perceber um espírito e não percebe o outro que está do lado, e quando volta à matéria só lembra de poucas coisas do que viveu. Porque, imagine, a gente tem 8 horas de sono em média, alguns têm menos, outros têm mais. Quem é que lembra de 8 horas de viagem espiritual fora do corpo? A gente lembra de alguma coisa quando acorda, alguma cena que ficou no cérebro, que o cérebro conseguiu conservar, alguma imagem específica. Boa parte da nossa jornada espiritual durante o sono, a gente não lembra. Muita coisa acontece que o cérebro não conserva a lembrança. Ficam alguns fragmentos, algumas poucas imagens.